Olá, Porto Maravilha RJ, nós estamos chegando aqui no Museu de Arte do Rio para o lançamento do livro da Patrícia Gaudêncio. O livro é um panorama dos coletivos que atuam na favela da Providência. Então vamos lá, curtir, ver o que está acontecendo, saber um pouquinho mais sobre essa obra da Patrícia e até daqui a pouco. Então, eu e Muniz já adquirimos nosso exemplar, agora só falta o autógrafo. Pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Com muito orgulho que a gente recebe aqui esse lançamento, né, do livro Providências, de autoria da Patrícia Gaudêncio. Para mim está sendo tanto inédito esse formato de evento. É a primeira vez, enquanto educador aqui no museu, que eu estou ministrando, mediando um lançamento de livro aqui na biblioteca, num dia excepcional, não só pela ocasião, mas porque normalmente a gente não abre aos domingos a biblioteca, né? O museu funciona normalmente, a biblioteca normalmente está fechada, a gente abriu por essa ocasião, pela especialidade, né, da ocasião, reforçando também, para quem ainda não conhece, a parceria do nosso programa Vizinhos do Mar. A gente tem essa política de proximidade com os bairros, as pessoas, os projetos da região, então poder ter uma moradora aqui do território, lançando um livro que fala justamente de projetos da região, super se alinha com a política educativa, né, que o Museu de Arte do Rio tem, de proximidade com as pessoas, com os projetos, com as histórias, né, com as vivências que vocês têm, e que muitas vezes não tem a visibilidade, né, não tem um ecoar desejado, né, almejado. Então a gente está aqui para unir forças, né, e construir conjuntamente. Eu queria justamente puxar a palavra, né, e na verdade dar alguns avisos. A gente aqui, o funcionamento da biblioteca é de terça a sábado, de 11 às 6 horas da tarde, né, e a entrada é gratuita, não precisa fazer retirada de ingresso, é só acessar diretamente, chegando no 4º andar daqui da Escola do Olhar, né. Se alguém tiver algum alimento, algum biscoitinho, eu vou pedir para guardar, porque a gente não pode consumir nada aqui dentro, ok? Uma regra, enfim, uma política aqui de preservação do nosso acervo. Enfim, passar a palavra aqui para a Patrícia. Boa tarde, quantas carinhas conhecidas aqui, ai meu Deus, eu ainda sei fazer isso, Maria Vieira. Quanto tempo Gente, muito obrigada, né? Primeiro, antes de mais nada, assim, dar as boas-vindas a todos e agradecer a presença de todos, porque eu sei que domingo é um dia concorrido, né? É o dia que a gente tem muita coisa, sempre algum evento para fazer, quando não aquele dia para descansar, né? O dia para ficar mais com a família. Então eu sei que todo mundo que está aqui fez essa escolha de estar aqui, né, com muito carinho, e eu agradeço aí
a presença de todos, viu? Quero chamar aqui na frente, gente, porque a proposta hoje desse evento, para além do lançamento em si, né, do livro, é a gente conhecer e conversar com pessoas que foram representadas aqui nesse projeto, né, nessa construção. Tá? Então, para mim, esse evento aqui só faz sentido mesmo pela presença das pessoas que, né, foram representadas aqui, para que vocês conheçam que são personagens da vida real. Tá? Quem já leu ou quem ainda vai ler, no momento que estiver lendo, vai poder aí confirmar que pessoas como essas aqui que foram apresentadas existem de fato. Tá? Então, quero chamar aqui o Hugo Oliveira, que representa o SOS Providência, o Galeria Providência. Fernando Zulu, querido, representando também a Galeria Providência. Chamar aqui Maurício Ora. Uma personalidade aí do território e que tem muita história para compartilhar com a gente, muitas vivências aqui. E, enfim, e quero convidar também o professor Guilherme, professor Dr. Guilherme, que é responsável pelo prédio de aula da Casa. Enfim, aqui a gente não tem, né, a presença de todos os líderes, nem todo mundo pôde vir. A gente tem a Lene também que está representando. Vem, Lene, vamos puxar uma cadeirinha aqui para a Lene. Lene representa também a escola agroecológica. Né? Hoje, infelizmente, a Alessandra Roque, que é a representante desse projeto, não pôde vir, tá dodói, mas mandou um grande abraço aí para todos. E a Alessandra, que inclusive está aqui no banner, tá, gente? Depois, quem não conseguiu olhar, dá uma conferida aqui. A Alessandra foi muito importante, quero deixar esse parênteses, porque foi ela, na verdade, que insistiu para que eu tentasse fazer o evento acontecer aqui. Ela falou, não, faz muito sentido acontecer no museu. E eu até publiquei ontem, gente, nem nos meus melhores sonhos imaginava que seria possível, né, acontecer o lançamento aí do meu primeiro trabalho, né? E é um espaço que eu visito muito, que eu estou sempre aqui, né? É um espaço que traz muito daquilo que eu quero aprender, que eu quero conhecer mais, e é um espaço que dialoga muito com o território. Então, fazer esse evento aqui hoje, para mim, né, tem um significado, assim, muito mais especial, não só pela importância do espaço, né, como um museu, né, de grande destaque aqui na cidade, mas por conta desse trabalho que o museu faz aqui, que dialoga muito com a história do território, que eu, né, agora estou habitando também. Tem coisa de quantos anos, Pedrinho? Pedrinho que é contabilidade, tá, gente? 7 para 8 anos, né? Então já me sinto pertencente aqui. Mas para quem não sabe, sou cria de Nova Iguaçu, galerinha aí da caravana de Nova Iguaçu. Enfim. Mas é flamenguista, gente. E desde que conheci essa região, né, fiquei encantada, né, pela história das pessoas, por toda a história de luta, de resistência, né? Então, enfim, para mim, esse evento que está acontecendo aqui tem um significado ainda mais especial. E aí eu quero fazer alguns agradecimentos, antes de a gente começar a história, né? Fazer alguns agradecimentos, começar agradecendo ao Robin, e aí espalha esse agradecimento aí para toda a equipe do museu, porque, de fato, foi com quem eu pude articular para que isso acontecesse aqui. E como eu falei, né, tem um significado muito especial, porque é um lugar que eu frequento muito, e inclusive uma das exposições do museu, que foi a exposição do Valongo à Favela, é minha referência bibliográfica também. Foi importante conteúdo, né, que eu acessei para dar um direcionamento na minha pesquisa a respeito do processo de favelização, a respeito da própria história do Morro da Providência. Então,
foi um ponto de partida muito importante, uma das exposições que aconteceram aqui. Então, muito obrigada, Robin, pela oportunidade. Agradecer a família, né? A família Trololó aí, levanta a mãozinha aí, caravana de Nova Iguaçu. Meus pais que são professores, né? Meus irmãos, cada um é uma coisa diferente. E cunhados, enfim, meu cunhado trabalhando lá até agora. E todo mundo chega muito junto, né, gente? Essa família é muito unida e não briga por qualquer razão. É melhor, né? E a gente sabe que é um porto seguro mesmo, tudo que a gente inventa de fazer, todo mundo chega junto, todo mundo valoriza e prestigia e ajuda de todas as formas. Então, muito, muito, muito obrigada. Agradecer aos tantos amigos aqui, gente, que emoção, assim, ver tantas carinhas conhecidas. Gente que me conectei assim, em diferentes momentos da minha vida, diferentes fases. Então tem gente que eu conheço desde que eu nasci, galera aí, ó, literalmente desde que eu nasci. Gente com quem eu estudei, sabe, primeiro grau, gente, época de primeiro grau. Não é ensino fundamental, não é ensino médio. Primeiro grau e segundo grau, entendeu? Minha amiguinha ali, Simone, que é inclusive escritora também. E a gente se reencontrou depois de muitos anos aqui em né? Muito, muito legal. Fomos alunos do meu pai, inclusive, entendeu? Ex-aluno do professor Gaudense. Isso aí. Gente com quem eu me conectei assim, em diferentes momentos, né? Galera que a gente tem afinidade, gosto em comum, galera que ama fotografia. Meus amores aqui, Aguinaldo, Fernando, Miguel, que está aí fotografando, inclusive, né? Ama tanto fotografia que, ó, posso fotografar? Você viu? Claro! E a gente se encontrou aí nessa jornada e seguiu junto, né? Pessoas com quem eu trabalhei, queridos amigos aí, porque eu trabalho também, eles trabalham muito. Em diferentes empresas a gente se encontrou e que bom que, né, conseguimos formar um vínculo aí para muito além da cozinha, né, onde a gente se junta para falar mal do chefe. Né? Pode não. Pode não. Enfim. E aí a gente conseguiu ampliar aí, né, essa amizade e carregar junto aí. Enfim, nossa, respira. E vamos lá, eu vou explicar para vocês agora. Ai, não, quero agradecer essa galera aqui, gente. Porque o livro só existe por conta dessa galera aqui, com certeza, né? Então, sabe que a minha grande ansiedade para esse dia aqui era conseguir fazer isso, juntar essa galera, que é uma galera muito especial, mas é uma galera que faz muita coisa mesmo, gente. Esse povo aí não para, a gente acompanha nas redes sociais e fica perdido até, que um dia tá aqui, outro dia tá, entendeu? Lá, enfim, eles fazem muita coisa, a galera que arregaça a manga mesmo e faz acontecer. Então eu sei que para estarem aqui, eles abriram mão de alguma coisa, com certeza. Né? Então eu fico muito grata mesmo pela presença de vocês, viu? Então vamos lá. Explicar um pouquinho da onde que surgiu essa ideia, né? O porquê desse livro, que história é essa aí que a Patrícia está inventando, e o porquê desse tema, né? Então, para quem ainda não sabe, o livro Providências é o meu trabalho de conclusão do curso de jornalismo, essa faculdade de jornalismo, que era um grande sonho, né? E sou formada em outra área, atuo desde sempre em outra área, mas sempre fui apaixonada por comunicação e por escrever. A forma que eu encontro de me manifestar nessa história de comunicação é escrevendo, é o que eu mais gosto de fazer. Não que escrevesse para alguém ler, escrevia para mim. Mas, enfim. E, na verdade, eu até fiz um período lá atrás, né, quando eu terminei a fase ali do nível médio, fiz a faculdade, fiz um período de jornalismo.
E eu já estava trabalhando numa outra área, né, que era a área de informática. Eu não sei porquê, meu pai escolheu a mim para investir na coisa da tecnologia. Eu tenho 4 filhos, e aí eu fazia todos os cursinhos de informática, entendeu? Era a única que mexia no computador, enfim. E apesar de gostar muito de comunicação, apesar de todos os testes vocacionais que atenderem para isso, eu ia bem lá na área de informática também, sabia mexer no tal do computador, né? E comecei a trabalhar. Logo assim que eu terminei a fase do ensino médio, que era 2º grau, comecei logo a trabalhar na área de informática. Mas fiz um período de comunicação. Aí, na sequência, tive uma série de problemas sérios de saúde, tive que desacelerar um pouco. Tranquei faculdade e continuei trabalhando. Quando eu voltei, né, para a faculdade, eu decidi fazer um curso que o custo-benefício ali, né, fosse atendido mais rapidamente. E aí fui para a área de TI mesmo, né, fiz licenciatura em computação. Trabalhei muitos anos com essa pessoa aqui especial, Vânia Vieira, levanta a mãozinha aí, Vânia Vieira, que muito do que eu sou como profissional, inclusive, né, como pessoa aí, profissional, devo a essa pessoa aí especial. E aprendi muita coisa com ela, e ela, como minha diretora, também era testemunha dessa minha paixão por escrever. E grande incentivadora, e me deixava livre para, né, atuar e explorar a criatividade, enfim. Então não foi de forma alguma um tempo perdido, né, essa jornada aí. Segui durante muitos anos ainda esse caminho, por 14 anos. Nessa área de educação tecnológica, né? Trabalhamos juntos numa escola, eu professora, coordenadora. E, num determinado momento, eu quis alçar outros voos. Quis outras experiências, outras vivências. E fui trabalhar com desenvolvimento de software, né? Que eu até então não tinha essa experiência. E aí fui trabalhar numa startup, fiquei com um tempo como programadora. E depois fui... 2 anos e pouco depois, fui para uma multinacional e estou lá até hoje, né, como hoje consultora de soluções na área de negócios e requisitos. E aí tem uma pessoinha aqui atrás também, levanta a mãozinha aí, dona Lenara, que foi recentemente minha coordenadora, né, e agora estamos em equipes diferentes. Mas, enfim, Denise também, querida, trabalhamos juntas. E, enfim, eu sigo aí nesse caminho, né, do desenvolvimento de software, né, mas continuo apaixonada por comunicação. E que bom que a gente pode ser muitas coisas, né? A gente não precisa ser uma coisa só, ter um rótulo só, né? E continuei com essa paixão, mas os boletos, né, vinham junto, assim, misteriosamente. Eu tinha que trabalhar para pagar a conta. E os sonhos a gente vai deixando para trás, né? Vai esquecendo, deixando um pouquinho de lado. Até que chega uma hora que né, a gente pensa assim, nossa, tem muita coisa ainda que eu quero fazer na vida que ainda não fiz, né? E confesso até que no momento ali de pandemia, que bateu forte esse pensamento, né? Acho que muita gente aqui abriu a caixinha imaginária de coisas que eu tenho para fazer ainda na vida que eu não fiz, né? Diante ali daquela situação toda trágica que a gente estava vivendo, né? E, enfim. E aí, naquele momento, eu falei, não, eu preciso resolver essa questão. E aí, eu fui, né, correr atrás para fazer a faculdade, encantada, porque eu sempre fui muito apaixonada mesmo pelo jornalismo, sempre entendi a importância do jornalismo na sociedade, né, desde cedo. E tinha um exemplo assim em casa, não de jornalista, mas de um grande consumidor do jornalismo, que é meu pai. Meu pai, gente, é a pessoa que mais compra. Se o jornal impresso ainda sobrevive, é graças a Deus. Porque meu pai, gente, ele parou de comprar jornal na pandemia, porque a gente perturbou, assim, encheu o saco para ele não comprar. Pai, não pode, é perigoso. Porque ele para nas bancas, ele compra todos os jornais, gente, todos. Não é só o Globo, não. É o Globo hoje, Dia, o Extra, Folha Dirigida, Jornal dos Esportes Rosa. Quem se lembra do Jornal dos Esportes Rosa?
Correio da Lavoura. Pai. Cara, tinha banca que as pessoas guardavam o jornal só para o meu pai, porque sabia que ele ia passar lá para ver. E não era só o jornal, não. Ele também assistia telejornal. E aí eu me lembro de uma cena, e o Pedrinho odeia quando eu falo isso. Eu falo, eu me lembro, detalhes ainda. Impossível, né? Mas eu me lembro de uma cena, assim, eu ainda muito nova, criancinha lá, devia estar com os meus amigos imaginários, assim, e meu pai vendo no jornal, sei lá, Jornal Nacional, e acabou, aí ele trocou de canal, tipo manchete, né, para assistir um outro telejornal. Tinha acabado um e ele assistiu o outro. E aí a minha mãe, mas Jorge, você já viu tudo isso, já passou tudo isso, acabou de passar tudo isso no outro canal agora. E aí ele respondeu assim, não, presta atenção. É completamente diferente o jeito que está falando daqui, do jeito que falou lá, é outro foco que está dando, é a mesma notícia, mas é outro jeito. Gente, isso nunca saiu da minha cabeça. Aí é só paixão. Juro por Deus, entendeu? E assim, aquela história, né? Quem ensinar é muito mais pelo exemplo do que por alguma regrinha, né? Que a gente... Eu vivo falando para isso aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não faz, né? Não adianta a gente falar. É muito mais pelo exemplo, né? E foi um grande exemplo aí pra gente. E eu cresci com isso, muito consciente, assim, de que eu tinha que ouvir diferentes vozes, de que eu tinha que acessar diferentes canais para eu poder entender alguma coisa, para eu poder me informar, para eu aprender, né, saber desenvolver a minha opinião, né, o pensamento crítico. Então, isso era importante também, e eu não aprendi isso na faculdade, aprendi com ele. Enfim, gente, quando eu comecei o curso de jornalismo, eu tinha várias partes teóricas, claro, e muita parte prática, né? O curso de jornalismo é muito dinâmico. E tem muitas formas de se fazer jornalismo. Não é só o jornalismo tradicional que a gente está acostumado, né, no dia a dia. O jornalismo não é só Jornal Nacional. O jornalismo não é só Jornal Globo, né? E aí eu estou falando desses canais, mas eu estou querendo dizer que não é só o telejornal e nem é só o jornal impresso ou o jornal digital, né? Que a gente agora está se acostumando a usar. Tem muito mais coisa, né? Tem muitas formas de se fazer jornalismo. E ao longo do curso a gente vai praticando isso. Além das práticas próprias da grade curricular, a universidade também oferecia programas de extensão. E ali era a oportunidade de já ir produzindo conteúdo. A faculdade tem o jornal, a revista. Então, toda oportunidade que eu tinha para me inserir nesses programas, eu ia fazendo. Por mais desafiador que fosse, porque era uma grande loucura, né? Eu já tinha minha rotina ali estabelecida e estava inserindo mais coisas. Mas, enfim, era algo que eu queria muito, eu arrumava um jeito e fazia. E numa dessas práticas, eu tinha sugerido uma pauta para o jornal da faculdade, que era falar sobre a atuação de coletivos em favelas do Rio de Janeiro no contexto ali da pandemia. Mas o objetivo era uma matéria de uma página de jornal compacto, né? Então, obviamente, um limite ali de espaço, né, bem restrito. E eu, na época, já conversava muito com a Adriana, conheci a Adriana, que conheci por intermédio de Silvânia, né? E que conheci, inclusive, fazendo uma outra matéria para a faculdade. E aí a Adriana, brigona, ativista, né, ligada em tudo que está acontecendo na região, já me deu aqui o bizu de coisas que estavam acontecendo, né, de iniciativas que estavam em andamento. E aí, na época, eu escolhi, não dá para falar sobre muita coisa, vou escolher 2 exemplos aí de atividades que estão em andamento. E resolvi falar na ocasião sobre o SOS Providência e sobre uma escola, a Escola Quilombista Dandara de Palmares, lá do Complexo da Maré. Então, na época, eu escolhi esses 2 exemplos para ilustrar a matéria. Fui atrás das fontes, conheci essa figura aqui, Hugo Oliveira, super receptivo,
Conheci outras pessoas também na ocasião, entrevistei o Cosme, entrevistei a Helena, que estava ali em parceria com o SOS, com Galeria, na verdade, né? E, enfim, fiz as entrevistas com eles e eu saí desse trabalho com uma sensação assim, gente, tem tanta coisa que acontece nesses lugares, tanta coisa que se faz e que a gente não faz ideia, né? A gente não sabe nem um terço, né, dos projetos e das práticas e, enfim, que estão em andamento. A gente está muito naquele lugar de reclamar, né, enfim. E muitas vezes fecha a visão mesmo para coisas boas que estão acontecendo, porque tem coisas boas acontecendo por conta de coisas ruins, né, que geraram necessidades, e de repente alguém se mobiliza e faz algo de bom, entendeu? Então eu me vi ali, eu não ia conseguir usar aquele conteúdo todo, de tudo que eu conversei com o Hugo, sei lá, 1h30, Silvânia estava até junto, né? Eu ia usar 2 frases do Hugo para compor a matéria. Falei, é um desperdício, isso aqui é muita história, né, para contar. E, enfim, não tinha como, o foco da matéria, né, era aquele ali, o espaço era aquele ali, não tem conversa, né? E beleza, fechei o trabalho, mas saí com esse pensamento. De que forma que eu posso compartilhar essas histórias, né, com as pessoas? De que maneira, de que forma o jornalismo pode compartilhar isso? Porque a favela está todos os dias pautada aí nos jornais, né? Todos os dias tem matéria sobre a favela. Se a gente fizer um exercício aqui agora, sem nenhum recurso, a gente consegue, né, com o celular, evidenciar as pautas em que a favela é apresentada aí pra gente todos os dias. E que é o quê? A favela como lugar da violência, da criminalidade, né, da escassez. Só isso. Não é isso que a gente escuta falar da favela e do favelado todos os dias, né? Mas é óbvio que tem todo um contexto para o surgimento da favela no cenário urbano, né? E que a gente precisa conhecer para entender essas demandas, né? Entender a complexidade mesmo da coisa, né? A gente precisa ir lá atrás, né? Dar uns passinhos para trás para poder de fato entender o que é a favela, né? E uma coisa assim que eu posso dizer com toda certeza, a favela está longe de ser um lugar homogêneo, um lugar, uma caixinha fechada em que está todo mundo dentro do mesmo balaio, todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo com o mesmo objetivo de vida. Está longe disso, né? É um espaço heterogêneo, com muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, e cada pessoa com seu, né, com sua individualidade, com seus objetivos, com suas demandas, enfim. Então é muito complexo, né, a gente olhar para a favela e naturalizar situações do tipo: morreu porque estava fazendo o que ali? Estava fazendo o que ali, meio-dia, com guarda-chuva na mão? Né? E aí a gente naturaliza isso porque é favelado, né? E eu sempre olhei né, sempre tive um pensamento muito, sabe, não é possível assim, né, pensar dessa forma e estudar, me aprofundar nessa história só mostra mais para mim que de fato não é isso, né? Não se resume a isso. O que é o favelado? O favelado é o doutorando Hugo Oliveira. Entendeu? Favelados são todas essas pessoas aqui que seguem suas vidas com dignidade, né? Que estudam, que trabalham, que têm famílias, que têm sonhos, que têm propósitos, que constroem muita coisa, que empreendem. Então, o favelado é muita coisa, o favelado pode ser muita coisa, né? E, enfim, quando eu cheguei na fase de decidir o que eu ia fazer como trabalho de conclusão de curso, eu tinha muitas possibilidades. Eu poderia ir pelo lado da pesquisa, fazer uma monografia, né, mais tradicional, ou poderia desenvolver um produto. Se fizesse um produto, eu tinha um leque de opções, poderia fazer qualquer tipo de produto jornalístico. E aí estava listado entre os produtos o livro-reportagem. Quando
quando eu bati o olho ali no livro, reportagem, falei, é isso, agora eles vão ler tudo que eu quero. Porque estava cheio dos limites, dos caracteres da minha cabeça, o curso todo. Eu falei, não, agora vocês vão ler. E aí eu decidi por fazer o livro, porque realmente é o que eu mais gosto de fazer, e eu espero, né, sou da torcida da galera, que o livro não acabe, que as pessoas queiram continuar consumindo o livro, né? Então, para quem está adquirindo, inclusive, né, fica a dica. É para ter o livro e é para ler o livro. Pode até pedir emprestado para a coleguinha, não precisa comprar, mas tem que ler. Encerrando mais um vídeo aqui no canal, aqui no Museu de Arte do Rio, o lançamento do livro da Patrícia Gaudêncio, nossa querida amiga. Se você curtiu esse vídeo, comenta, compartilha e se quiser fazer parte da família Porto Maravilha RJ, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Baby, you give me ice and fire. You're giving me